Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Vamos à prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu Mavat Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada, nós falamos a respeito de Patanjali, de novo, e de Sankhya, e a ênfase de ficar nesse assunto é porque, no Brasil principalmente, existem livros em que a gente encontra dizendo que o yoga é de raiz ateísta, ou Sankhya, e que esse era o yoga original. Sendo que a filosofia Sankhya começou no primeiro milênio. Patanjali escreveu o Yoga Sutra um pouquinho antes de Kapila. E a pergunta que foi feita na aula passada é: mas de antes não tinha yoga? O yoga surgiu com esses dois personagens? Não. E quem fala de yoga então? Aonde nós vamos encontrar essa palavra? No Veda. No Veda. O Veda fala sobre yoga e yogis. O Veda, ele é dividido em duas partes, que nós chamamos Karma Yoga e Jnana Yoga. O Yoga veio junto com as escrituras. Eles se manifestaram. Porque o Veda só pode se referir a algo, descrever algo que aconteceu, que foi presenciado. Então, eu tenho a palavra yoga que pertence ao Veda. E como o Veda descreve a palavra yoga? Ele descreve em duas partes, Karma Yoga e Jnana Yoga. Yoga da ação e yoga do conhecimento. Onde o yoga da ação, a pessoa faz práticas espirituais, levanta cedo, vai rezar, reza 3 vezes ao dia, não porque alguém manda, mas porque ele tem esse anseio. Ele criou essa disciplina para ele. Às vezes nem o padre faz isso, né? Para quem vive no Brasil. Mas aquele caboclo lá, ele é certeiro, ele vive com a mão no terço. Não é? Como um indiano vive com a mão no japa, no mala, perdão, e faz japa. Então, o que acontece? Eu faço práticas espirituais. Essas práticas espirituais nos Vedas é chamado de Karma Yoga. E fazer postura, Karma Yoga é uma ação, não é?
Então você faz, não tem problema. E aí a outra parte é a parte do Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é o conhecimento espiritual, que é dado somente por um professor vivo para o estudante. E aquele professor em vida passa aquele conhecimento para o estudante que um dia vai ser professor, vai ensinar aquilo para o filho dele ou para alguém. Então, esse é o yoga do Veda, que o Veda se refere à palavra yoga. Agora nós temos o nome yoga, assim como Sankhya, a palavra Sankhya, e o nome Sankhya é a mesma coisa. Yoga com o Y maiúsculo se refere a essa tradição que vem pós-Patanjali, essa escola yoga. Então, nós temos o yoga como mostra os Vedas, a palavra, ou seja, yoga já existia, olha, muito antes de Patanjali, com todo respeito, não é? Esse Kapila, muito antes dele, o yoga já existia, perambulava por lá. E esses dois são frutos disso. Porque todo esse conhecimento chegou até eles. Eles não criaram, entende? É isso que eu quero dizer. Não foi criado por eles, não saiu da cabeça deles. Por isso que querer dizer que o yoga tem sua origem no ateísmo é uma falta de completo conhecimento no histórico todo. Porque algo que vem depois não pode representar aquilo que apareceu antes dele. É como se alguém, por exemplo, eu tenho um estudante lá numa federação, esse estudante passa por mim e depois ele tem muito contato e ele cria coisas e ele quer criar supervisão em todos os estabelecimentos, incluindo o meu que deu formação para ele, por exemplo. Seria o mesmo que dizer uma coisa dessa, um absurdo desse. Entende? Não que isso não possa acontecer. Nós sabemos que tem gente que faz isso. Mas isso não é nosso problema. O nosso entendimento é que o yoga ele veio com manifestação. Por quê? Porque o Upanishad assim veio. E aonde eu tenho o registro da palavra yoga? Na Upanishad. Então nós temos essas duas versões de yoga. Uma delas é a yoga de Patanjali, que é a escola que nós vamos ver. E a outra é a escola dos Vedas, em que o yoga ele passa por dois departamentos. O primeiro deles de ações e o segundo departamento de conhecimento espiritual, que é dado pelo professor dele, que recebeu do professor dele. E assim foi até os tempos de Shankara, não é? E aqueles que antecedem Shankara também, tá bom? A gente continua mais na próxima aula. Tudo de bom. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. Tudo de bom.